regozijante na presença do Senhor. Amém? Sem muita demora. O relógio ainda não se converteu. Abram vossas Bíblias em Marcos. Em Marcos, capítulo 3. E vamos compartilhar juntos aquilo que o Senhor tão somente reservou para mim e para você nesta noite. Porque o Senhor a todo tempo fala comigo e com você através da palavra dele. Marcos capítulo 3, vamos ler do versículo 13 ao 22. Na minha Bíblia, o título fala que Jesus convoca os 12. Marcos capítulo 3, tem gente ainda procurando. Vamos ler do versículo 13 ao 22. E você pode estar se perguntando que é um culto de cura e libertação. E por que essa palavra? Jesus, ele convoca 12 discípulos para seguir, para caminhar juntamente com ele. Vamos ler do versículo 13 ao 22, que diz assim: Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar para proclamar. E tivesse autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12. Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão, aos qual deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apanhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiram nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Mas os mestres da lei que haviam sido de Jerusalém exclamavam: ele está possuído por Belzebu, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Amém? Senta dando glória a Deus. A passagem a qual nós acabamos de ler fala tão somente da caminhada de Jesus. Fala quando Jesus tão somente subiu ao monte. E quando ele desceu ao monte, ele tão somente formou os 12 discípulos que iriam caminhar juntamente com ele.
Se eu e você formos observar, parar para analisar, Jesus primeiramente ele orou, para depois escolher. Ou seja, Jesus quando desceu ali daquele monte, o pai dele, Deus, já tinha falado com ele quem ele iria escolher para caminhar ao lado dele. E se eu e você também formos observar, Jesus, ele não chamou de qualquer forma, venha você, venha aquele outro, não. Se eu e você formos observar, Jesus chamou os 12 discípulos cada um o seu nome. Cada um foi chamado por seu nome. Ou seja, Jesus quando desceu dali daquele monte, ele já tinha em mente, porque o Espírito Santo já tinha revelado a ele, quem seriam os 12 que iria caminhar com ele. Só que além dos 12 que Jesus escolheu, tinha mais outros tipos de pessoas. Pastor, aonde você quer chegar? Além dos 12 discípulos que estavam ali, que foram escolhidos por Jesus, existia outros tipos de pessoas, outros tipos de grupo de pessoas. Como assim? Nesta noite eu trouxe para você, para compartilharmos e destacamos assim tão somente que tinha os discípulos, tinha a multidão, tinha a família e tinha os escribas. Como assim, pastora? Tinha esses 4 tipos de povo ali. Aquele que era família, aquele que era os escribas, aqueles que eram discípulos e a multidão. Mas é um culto de cura e libertação. Sim, eu e você todos os dias precisamos de uma cura e de uma libertação. Eu e você servimos o Evangelho, cremos no Evangelho, mas nessa noite o Senhor quer saber quem é você desses 4. No Evangelho, você é a multidão, você é a família, os escribas ou discípulo? Como assim, pastora? Você tem que se encaixar em algum desses. Porque para seguir Jesus, você tem que saber quem você é. E muitas das vezes nós estamos vendo pessoas que abrem a boca para dizer que seguem a Jesus, para dizer que é filho de Deus, para dizer que anda proclamando o nome de Jesus, o nome de Deus, a palavra de Deus, mas na verdade não sabe nem quem ele ou ela é. E aí a palavra do Senhor vai dizer que eu e você temos que ter uma identidade. Temos que verdadeiramente sabermos quem somos no Evangelho. Quem somos proferindo o nome de Jesus. Daí também é eu e você sabermos e ter convicção que fomos escolhidos por Jesus, por Deus. Porque no versículo 14 fala que ele, Jesus, escolheu os 12. Mas deixa eu lhe falar, você não está aqui em vão. Deus tem propósito. Mas Deus precisa saber quem é você no Evangelho. Porque quando se fala dos discípulos, são seguidores escolhidos para andar sempre com o Mestre.
Quando se fala dos discípulos, está dizendo que eles são aqueles seguidores escolhidos para estar sempre andando com o Mestre Jesus. E será que você verdadeiramente está sempre andando com Jesus? Ou muitas das vezes a sua mente está tão confusa que você não sabe nem o que é que você está seguindo e nem o que você está fazendo. Além dos 12, desses discípulos que seguiam a Jesus, também existiam aqueles 3, Pedro, Tiago e João, que sempre estavam ali do lado de Jesus. Para onde Jesus ia, aonde Jesus dormia, aonde Jesus comia, eles estavam ali com Jesus. Ser discípulo é você dar a sua vida por Jesus. Ser discípulo é você largar tudo para seguir a Jesus. Ser discípulo é você estar assim, sempre envolvido na obra dele. É ser discípulo. Mas, pastora, nós temos uma vida lá fora, mas temos que andar com Jesus. Aonde for, aonde pisar os nossos pés, temos que andar com Jesus. É ser discípulo. Quando esses 12 seguiram a Jesus, eles fizeram o quê? Largaram tudo. Nós sabemos que muitos deles tinham os afazeres, tinham as profissões, mas fizeram o quê? Largaram tudo. Mas tem pessoas que não entendem ainda o que é esse tudo para seguir a Jesus. Ser discípulo não é você tão somente receber aplausos. Ser discípulo não é você morar na melhor casa, não é você ter o melhor carro, não é você comer a melhor comida, não. Ser discípulo é você estar ali na peleja, chorando com Ele, sofrendo com Ele e dizendo: ó, eu não te abandono. É ser discípulo. Daí vem a multidão. Quem é a multidão? Você sabe quem é a multidão? É o grupo de muitos variáveis de pessoas que se interessavam por curas e milagres. Aquele povo que só segue a Jesus por interesse. Eu preciso de um milagre, eu vou lá e aceito a Jesus, depois que eu recebo, ó, já foi. Eu preciso de uma cura, aceito a Jesus, estou ali fazendo a obra fervorosa, tudo eu estou dentro, faço tudo, nem respiro, mas depois que recebe, abandona. Esse é o grupo de pessoas que se dizem que seguem a Jesus, mas não seguem. É a multidão. E você sabe o que é que Jesus fala comigo, com você nesta noite? Cuidado com a multidão. Cuidado com os falsos aplausos. Porque o mesmo que te aplaude é o mesmo que lhe derruba. Cuidado com os falsos abraços. Cuidado com as falsas palavras. Eu aprendi há muito tempo uma palavra que diz assim, ó: cuidado com as palavras doces que saem de boca amargas. Que é a mesma que vai
lhe derrubar. Como assim, pastora? Foi a mesma. Essa multidão foram as mesmas que colocaram Jesus naquela cruz. Multidão, aglomeração. Eu e você temos que ter discernimento. Assim também, familiares. Porque no meio daquele povo, quando Jesus escolheu os 12, tinha também familiares dele. Tinha parente do pai dele, José. Tinha parente de Maria. Porém, esses parentes que estavam lá, eram os parentes, a família que não acreditava em Jesus. Era. Família. Eram os mesmos que desfaziam de Jesus. Eram aqueles que falavam, ele lá é filho de Deus, nada. Eram os mesmos que se misturavam com aquela multidão que só tinha interesse pelo que Jesus fazia, que ali se misturava e desfazia de Jesus. Nem sempre parente, família quer o nosso bem. É bíblico. É bíblico. E eu e você sabemos quantas tragédias tiveram e foi vindo tudo de família. Irmão matando irmão. E assim sucessivamente. Família. Nem sempre, na maioria das vezes, a família quer lhe ver na mesma direção que você está. Você sabe por quê? Porque a direção é diferente. Não é porque corre o mesmo sangue. Ah, do meu sangue é tudo igual. Não é não, não se engane. Porque a direção que Jesus dá é diferente daqueles que pensam igual à multidão. A direção que Deus dá para mim e para você não é igual à família que é do nosso sangue. Muitas das vezes, o Senhor tem o mesmo propósito, mas nem todo mundo quer da forma que Deus quer entregar, que é diferente. Nem sempre, quando a família, por mais que seja sangue, disser, sai, eu não vejo esse Deus fazer nada por você, você está perdendo o seu tempo, você poderia estar cá fora, curtindo, fazendo, acontecendo. Não. Ali, a treva já está incomodada com a luz que você carrega. E aí não quer que você prossiga. Não quer que você receba o propósito que Deus tem na sua vida. E o quarto, os escribas, eram os perseguidores de Jesus. Perseguiam o tempo todo a Jesus. E Jesus parou, deixou de fazer a obra por causa dos perseguidores, por causa dos escribas? Não. Jesus continuou. Ou seja, eu e você, a todo tempo vamos ser perseguidos. Jesus foi perseguido, imagine eu e você. Iremos ser perseguidos sim, você sabe por quê? Porque o intuito da perseguição é impedir que eu e você venha falar da palavra de Deus. É impedir que eu e você venha ser ferramenta nas mãos do Senhor para levar uma cura, uma libertação. Impedir que eu e você venham ser vasos na mão do Senhor. Porque aquele povo dizia que Jesus
não recebia nenhum poder de Deus, e sim do Deus Beelzebu, o Satanás, o cão. Imagine só, se Jesus foi chamado com essas palavras, imagina o que vão falar de mim e de você. Vão falar coisas piores. Só basta que eu e você temos que entender qual é o nosso objetivo no Evangelho. E procurar nos identificar quem somos nós no Evangelho. Deixa falar o que quiserem. Mas eu e você temos que entender e ter a convicção do que queremos com o Evangelho. Você sabe por quê? Porque nem todos almejam mais a salvação. Nem todos mais estão preocupados com a santidade. Nem todos mais estão preocupados se Deus vai receber a nossa adoração. Acha que abrir a boca e cantar por cantar, tanto faz. Mas igreja, você sabe o que é que temos que nos preocupar? É se Ele vai receber. Ele tem que se agradar da nossa adoração. E para Ele se agradar da nossa adoração, nós temos que ter o quê? Vida com Ele. E Jesus, Ele não se abateu com tudo aquilo. Ele não se abateu com a multidão. Ele não se abateu com os escribas. Ele não se abateu com a própria família do pai e da mãe dele. Eu creio que primos, tio, né? Pessoas próximas ali desfazendo do ministério dele. Não. Ele tão somente chamou os 12, no qual Deus, o pai dele, já tinha revelado para ele no monte, e seguiu, ensinando a cada um deles a ter autoridade para curar, para libertar, em nome de Jesus. E aqueles 12 que acompanhavam a Jesus, poderiam sim parar pelo meio do caminho, porque todos os lugares que eles chegavam, tinha lugares que eles eram bem recebidos, mas tinha lugares que eles eram apedrejados. Imagina eu e você. Acho que vamos estar o tempo todo recebendo flores? Não, vamos ser apedrejados. Jesus foi apedrejado. Os discípulos foram apedrejados. Os discípulos, tinha lugar que chegava, que o povo xingava, desfazia, humilhava. Imagine só. E eles desistiram? Não. Eles continuaram. Você sabe por quê? Porque eles sabiam quem eles eram. Eles eram discípulos. Por isso que a importância de eu e você sabermos quem somos nós diante do Evangelho. Quem somos? Somos discípulos mesmo, será? Que quando vem a pedra não para? Quando vem as pedras? Quando vem os levantes? Esses homens, esses discípulos, eles não desistiam, porque eles sabiam quem ele era. Eles sabiam, eles tinham convicção, eles tinham fé, eles acreditavam em Jesus. Enquanto tinha gente dizendo que falavam que Jesus curava em nome de demônios, eles estavam ali, porque eles viam e sabiam que Jesus era filho de Deus. Eles conheciam a Jesus. Mas até que ponto você conhece a Jesus? Eis a questão. Conhecer. Conhecer a Jesus para saber quem você é.
primeiro precisamos conhecer. E depois sabermos quem somos. Porque ainda não estamos vivendo os dias maus. O mal ainda está por vir. E se eu e você não soubermos quem somos, não vai resistir. Não vai resistir. Vai desistir. Porque não sabe quem é no Evangelho. Amém, igreja? Porque no versículo 16 diz assim, ó. Ele constituiu, pois, os 12. Ele constituiu. Os 12 não se ofereceram, não. Foi ele que chamou, um por um, cada um pelo seu nome. E muitos têm um chamado que o Senhor tem assim, tão somente mostrado que tem propósito, que só precisa estar caminhando e fazendo a obra dele, e quer desistir. Desanima. Sabe por quê? Porque ainda não sabe quem é no Evangelho. Ainda não achou a sua identidade. Porque no dia que achar a sua identidade, não vai desistir. Não vai deixar pedra no seu caminho e nem vento fazer com que você desista. Mesmo cansado, mesmo vindo de um dia agitado, você vai dizer, eu vou assim mesmo fazer a obra do Senhor. Porque pior Ele passou e fez por mim e por você. Amém, igreja? Quantos estão entendendo? Aleluia. E também os discípulos, além de estar ali com Jesus, eles tinham uma convivência e um relacionamento com Jesus. Eu e você precisamos ter convivência, termos um relacionamento com Jesus. E como é que temos essa convivência e relacionamento com Jesus? Orando, nos santificando, lendo a palavra do Senhor. Porque quando eu e você temos um relacionamento com Jesus, nada e nem ninguém vai nos enganar. As pessoas possam até achar que está nos enganando, mas quando você sabe que não está lhe enganando, porque Deus, Ele tão somente através do Espírito Santo dEle, revela para mim e para você, nada nos engana. É ter um relacionamento. Relacionamento com Jesus é quando você se prostra a Ele, você ali chora aos pés dEle, como no sábado, o café com Deus, com as mulheres. O Senhor tão somente deu uma direção de começarmos diferente. E aí fomos todas para o joelho, cada um na sua cadeira, e fomos orar, chorar, clamar ao Senhor. Ah, pastora, eu tenho vergonha de chorar, porque vai... É o seu relacionamento ali com Jesus. É você e Jesus que sabe o que você precisa. E aí é um culto de cura e libertação. Você quer uma cura para alguém da sua família. Você quer uma libertação, mas na verdade você não sabe nem quem é você no Evangelho. Você ainda não sabe nem qual é a sua identidade. Como é que você vai buscar por alguém um milagre por alguém se você nem sabe quem é você? Jesus, Ele opera um milagre na minha vida e na sua vida. Mas Ele também quer ver eu e você ter um relacionamento com Ele.
E no meio daquele povo todo, quando Jesus tão somente separou os 12, ele sabia que verdadeiramente estava disposto a largar tudo para segui-lo. Ele sabia quem verdadeiramente queria aprender com ele. Porque, deixa eu dizer algo a você. Tem pessoas que você vai até tentar ensinar o que Deus quer com ele ou com ela, mas ele não vai querer, ela não vai querer. Tem pessoas que você vai até tentar, mas não vai querer. E Jesus, quando separou os 12, ele sabia, porque o Pai já tinha revelado para ele ali no monte. Amém, igreja? Quantos estão entendendo o que Deus quer falar nesta noite? Quantos estão entendendo o que Jesus quer de mim e de você nesta noite? É saber quem somos, é saber o que queremos. Que quando temos convicção do que queremos, do que somos, quem chega no nosso lar, nós fazemos uma visita, nós chamamos para fazer uma visita na igreja, nós falamos de Jesus. Quando sabemos, temos convicção que somos e o que queremos, é assim que agimos. Mas tem pessoas dentro da igreja dizendo que segue ao evangelho, mas ainda tem vergonha até de falar de Deus para um colega, para um vizinho. E aí, como é que vamos proclamar o evangelho desse jeito? Mas também, Jesus pegou aqueles 12, começou a ensinar, para enviar eles para pregar. Para ir pregar a palavra do Senhor. E muitas das vezes, estamos tão preocupados em primeiramente receber o que queremos, para depois ir fazer a vontade do Senhor. E não é assim não. Tem pessoas que querem barganhar a Deus. Se você fizer, eu faço. Não é assim não. Nós que precisamos de Deus. É nós. Então nós temos que fazer para depois acontecer. Primeiro faz, mas tem que ser de coração. Não tem que ser murmurando. Não tem que ser forçado, porque Deus não vai receber. E Jesus ensinava passo a passo aqueles 12. Mesmo Jesus sabendo que um dos 12 iria o trair. Como assim, pastora? Sim, Deus, através do Espírito Santo, quando revelou para ele em cima do monte, revelou para ele que teria um traidor. Daí, Jesus seguiu ensinando e eles aprendendo. Realizaram muitas curas, libertação, expulsavam o demônio, na autoridade, no nome de Jesus. E às vezes a gente vê pessoas que têm até receio em querer orar pela outra pessoa. Sabe por quê? Porque ainda não sabe o que é. Ainda não sabe verdadeiramente o que é. Porque se soubesse e tivesse a convicção que é discípulo de Jesus, não teme. Porque é em nome dele. Eu e você não saímos dos nossos lares para vir cultuar, prestar culto de adoração ao Senhor de qualquer jeito. Não. Tem que trazer o coração. Mas o coração está machucado. O coração está triste. Mas tem que vir trazer para que Deus venha passar um bálsamo, limpar, tirar.
Ah, mas tem momento que eu não tenho forças. Venha se arrastando. Porque é você e Deus. Não adianta você dizer para A nem para B que você está sentindo isso, está sentindo aquilo outro. Se Deus não souber verdadeiramente se você está sentindo. Venha se arrastando. Derrame sobre ele. Aí hoje eu estava vendo uma imagem na internet. A imagem ela se dividia em duas. A de cima mostrava os irmãos no culto. Tudo murcho. Assim mesmo na imagem. Aí botava, na época da festa, todo mundo assim, ó. As imagens eram tudo alegre. Aí eu disse, rapaz, né, que é verdade? É verdade. Para quem já foi do mundo, já curtiu as festas lá fora, era assim mesmo, uma alegria só. E quando chega na casa do Senhor, por que não adorar o Senhor com alegria? Eu já cansei de entrar pelaquela porta, sentindo a dor, e sair sem sentir a dor. A dor do cansaço. A dor do sufoco mesmo, assim, de ter um dia agitado no trabalho e a sua mente está ali cansada, e entrar, e ajoelhar, orar, adorar o Senhor e sair diferente. Porque eu sei, eu tenho convicção quem eu sou e a quem eu sirvo. É assim que eu e você temos que ser. Amém, igreja? E aí no versículo 17, diz que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos que deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Tiago, filho de Zebedeu. Todos tinham nome. Ei, eu e você tem um nome. E Deus chama eu e você pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Jesus, Deus sabe quem somos filhos de quem, da onde viemos, e nos chama pelo nome. Ele não nos chama de qualquer jeito, não, de qualquer forma, não. Ele chama pelo nome. Para que eu e você viemos a nos erguer, para termos forças contra os principados, que está o tempo todo ao nosso derredor. Os principados, eles estão o tempo todo ao nosso derredor, esperando só eu e você abrir uma pequena brecha para fazer o estrago sobre as nossas vidas. O diabo, ele espera só uma falha, minha e sua, para escarnecer o meu nome e o seu nome. Ao contrário de Jesus, ao contrário de Deus, que chama eu e você pelo nosso nome. Ele não escarnece o nosso nome. Deus, ele tem zelo por mim e por você. E até que ponto nós temos zelo pelo Evangelho, pela obra do Senhor? Até que ponto nós abdicamos da nossa cama, do nosso conforto, para buscar o Senhor, para nos fortalecer no Senhor? Amém, igreja? E no versículo 22 diz: mas os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, eles exclamavam: ele está possuído. Isso aí era a multidão, junto com os escribas, que dizia que Jesus, imagine só, era possuído. Você sabe por quê? Porque aonde Jesus passava, o lar que Jesus entrava,
não ficava o mesmo. Aonde Jesus chegava que tinha um doente, não ficava o mesmo. Aonde Jesus sentava com aqueles que verdadeiramente queriam ouvir o que Jesus tinha para falar, não ficavam mais o mesmo. Eram diferentes. Tudo ficava diferente. E se você for fazer uma análise na sua vida de quem você era para quem você é hoje, muitas coisas mudaram. Mas você precisa saber quem você é no Evangelho. Mas você precisa ter convicção que onde Jesus chega, tudo muda. Que por onde Jesus passa, nada fica da mesma forma. E você precisa entender que você é a luz. Que onde você chega, você tem que fazer a diferença. Aonde você passar, você tem que fazer a diferença. Com quem você conversar, você tem que fazer a diferença. Você sabe por quê? Porque o povo lá fora só sabe apontar. E se eu e você não fazermos a diferença, aí tudo fica pior ainda. Porque os 12 que caminhavam com Jesus eram apedrejados. E olhe que eles faziam a diferença. Imagine se eu e você não fizermos a diferença. As igrejas, hoje em dia, elas não estão mais em união. E Deus tem visto isso. Por qualquer coisa, por qualquer motivo, deixa. Não quer mais saber. E ainda o que sai falando, esquece que está escarnecendo o nome do próprio Deus. É o nome de Deus que está no meio disso tudo. Então eu e você somos chamados para fazer a diferença lá fora. Independente do que falarem, independente do que acharem, eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Como aqueles 12 discípulos. Porque a nossa mudança, quem vai mostrar é Deus. Não vai ser nem eu, nem você. Por mais que o homem venha atirar pedra, Deus vai mostrar quem é você. Mas tem que ter bom ânimo. Tem que reagir. E abrir a boca para falar das maravilhas que o Senhor tem feito. Aprender a agradecer e não só a pedir. Porque no sábado ali, quando estávamos orando, e logo depois da oração, nós tivemos ali a nossa irmã Guida, né? Margarida, que falou, quem estava aqui viu, ela chorando e dizendo, hoje eu recebi uma cura, porque eu não conseguia me ajoelhar para orar, e hoje eu consegui me abaixar, me ajoelhar para orar. Você sabe por quê? Porque a intenção dela não foi se ajoelhar para pedir, foi para agradecer. E ali quando ela viu que ela conseguiu, e que ela tinha recebido uma cura, ela derramava as lágrimas sobre o Senhor, sobre Deus, nos pés do Senhor. O intuito dela era orar ao Senhor, buscar o Senhor. E o que foi que o Senhor fez? Derramou a cura. Ela disse que já tinha um bom tempo que não conseguia orar de joelho. Então é assim que Ele vai operar nas nossas vidas. Sem eu e você ficarmos avechados, ansiosos,
Jesus vai operar nas nossas vidas. Ele vai fazer. Porque a ansiedade, ultimamente, é o que tem bem atrapalhado a vida do ser humano. É ansiedade para tudo nessa vida. Tudo. Aí a mente não aguenta. A mente começa a pensar 1 milhão de coisas de uma vez só. Aí daqui a pouco já está o quê? Depressivo. Daqui a pouco já está com síndrome do pânico. Porque permitiu a mente acelerar. Não. O encontro, o café anterior do mês passado, as meninas que trouxeram a palestra disseram: vamos viver o presente. Tem gente pensando no futuro e adoecendo a mente. O presente está passando e nós não estamos vivendo, porque nós mesmos estamos permitindo acontecer isso. A mente, deixa ela viver a cada momento dela. Não precisa aí nem eu nem você acelerar nada. Porque se eu e você já vivemos em um mundo que está nos sufocando e ainda acelerar a nossa mente, nós vamos surtar. A mente não aguenta. Ela explode. Vamos viver cada momento. Cada momento com o Senhor. Vamos viver para ver os milagres do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família. Porque se a gente permitir que toda a tribulação que já estamos vivendo entrar na nossa mente, vamos adoecer. Porque mais uma vez eu digo, nós já estamos vivendo a tribulação. Muitos ainda não perceberam, mas já estamos. E é daí para pior. Não vai melhorar não, vai ficar pior. Amém, igreja? Quantos entenderam? E aí fique para você. Quem é você no Evangelho? Você é discípulo? A multidão? A família? Os escribas? Não precisa responder não, fique para você. Leve aqui, ó, no coração. E quando chegar em casa, ó, reflita na sua mente. Leve no coração e reflita na mente. Quem somos no Evangelho? Porque desses 4, eles não são iguais. O discípulo não é a mesma coisa da multidão. Os discípulos não é a mesma coisa da família que criticavam Jesus. Os discípulos não é as mesmas pessoas que os escribas. São diferentes. Então entenda uma coisa, igreja. Você é diferente de quem está lá fora que não serve ao Senhor. E para concluir, Jesus nos escolheu com um propósito especial de usar nossas vidas para o reino dele. Eles nos conhecem pelo nome e o que o sigamos. Seguir a Jesus é viver junto o tempo todo. Seguir junto é viver o tempo todo. E aí, vinde, chamado para seguir a Jesus. Ficai, discipulado e perseverança na fé, para receber o dom do Espírito. Ide, envio, como representante do Mestre. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Mistério de louvor. Fica de pé, igreja.
E nesta noite, sabe qual é o conselho que eu lhe dou? Aceite o convite de ser um discípulo de Jesus. Aceite o convite de ser um discípulo.